pedindo à equipe espiritual que tenha um olhar amoroso sobre cada um de nós nesse momento. Pedindo a Jesus, nosso mestre querido, o envolvimento de paz, de serenidade, e que possamos, com as bênçãos de Maria e de Deus nosso Pai, permitir que nossas mentes, nossos corações se abram para tudo aquilo que vai ser colocado como reflexão nessa nossa reunião. Pedimos então a todos, principalmente a Deus nosso Pai, permissão para continuarmos a nossa reunião. Agora, envolvendo carinhosamente a nossa amiga Fernanda Bandeira de Melo, nas reflexões que ela fará no dia de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos, obrigada. É com muita alegria, né, que a gente retorna a essa casa abençoada para compartilhar o resultado do nosso estudo. Pedimos então à espiritualidade superior que possa nos inspirar, nos intuir, para darmos conta dessa tarefa que nos propomos a fazer em nome do Cristo. É uma alegria especial, porque depois de 1 ano e meio fora, né, voltar e já poder, né, estar com vocês, revendo os amigos e já poder, né, fazer uma palestra. Eu não sei, mas alguém não pôde, mas eles acham a gente faz, né? Tem que trabalhar. É isso aí. E vamos trabalhar. O tema da nossa tarde que vamos refletir é sobre a escala espírita. Ela está contida no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que trata da vida espiritual, né, dos espíritos, mas nós vamos caminhar lá para as questões 107 a 113, onde nós vamos refletir sobre bons espíritos, né? E qual é o objetivo, então, desse nosso estudo? É que a gente possa, né, a partir do momento que a gente vai conhecer as características deste grupo, que a gente possa se motivar a dar um passo a mais na nossa caminhada. Compreender também, né, as comunicações que a gente recebe. Semana passada, ou anterior, eu esqueci, mas eu acho que foi sobre os espíritos imperfeitos, né? Agora é sobre os bons espíritos. E a gente vai estudar um pouquinho essa parte na escala espírita que Kardec desenvolveu, criou para nós, para que a gente almeje, porque é o nosso próximo passo, né? Porque a gente vai ver, né, a escala espírita, a terceira categoria dos espíritos imperfeitos, a segunda é dos bons espíritos e a primeira dos espíritos puros. Então, eu fico assim motivada a saber que a gente pode estar, né, caminhando com passos mais firmes para dar essa evoluída na nossa caminhada. Obviamente, trabalhando as nossas imperfeições, transmutando, buscando conquistar, né, as nossas qualidades morais. Já temos algumas conquistas, mas ainda falta, né, um montão delas ainda para a gente chegar lá. Antes de entrar efetivamente no assunto, eu gosto sempre de recordar alguns pontos, em especial para aqueles que chegam à nossa casa pela primeira vez, né, que estão começando a abraçar a nossa doutrina, para que fique tudo um pouco mais claro, porque está tudo de alguma forma, né, linkado, né? Todas as questões, elas passam de alguma forma por aqui. A primeira coisa que eu gosto de relembrar, são os 5 pilares onde está, né, onde está fundada a doutrina espírita. É na existência de Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade entre os dois planos, o plano espiritual e o plano material, e a pluralidade dos mundos. Sem um pilar desse, não é a doutrina espírita, ou o espiritismo, ou a doutrina dos espíritos, como a gente chama. E aí vem o ponto fundamental. Nossa essência, nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos imortais, uma individualidade, uma única vida que alterna de dimensão. Ora,
está no mundo espiritual, nossa residência oficial, e ora no mundo material mais denso, enquanto necessita fazer a sua caminhada evolutiva, enquanto precisa desenvolver, né, a nossa parte intelecto-moral. No dia que não precisar mais, como diz Joana de Ângeles, né, quando essas asas da moralidade e da intelectualidade estiverem equilibradas, aí a gente só virá se for em missão, né? E quando a gente encarna, nós precisamos de algo importantíssimo para fazer essa nossa trajetória, de um corpo. Então, a gente tem um corpo físico, mas é um espírito, não é o contrário. Eu sou o corpo e tenho um espírito. Isso faz a maior diferença na nossa caminhada, no foco do que a gente está buscando na vida. Porque se eu sou espírito, não adianta colecionar mansões, não adianta colecionar uma série de coisas materiais, porque quando a gente retornar para a nossa residência oficial, a malinha não cabe nada disso. Só vai caber, né, o que a gente conquistou em termos morais. E por que a gente quer fazer isso? Porque nós temos um pai que nos criou e um pai que é de amor, bondade, justiça e misericórdia e que ama todos nós indistintamente. Até aquele que foi mal, né, do nosso ponto de vista. Ele nos ama indistintamente e ele, né, nos destinou à felicidade. A felicidade plena, a felicidade de comunhão com Ele, a felicidade que a gente vai ver que os bons espíritos já têm, né? Pode não ser a superlativa, porque ainda não são espíritos puros, mas já gozam de uma felicidade. E se somos filhos de Deus, somos sua obra, sua criação, nós trazemos, né? Espíritos que somos, nós trazemos a essência divina. Imagina, se a gente é filho dele, como é que a gente não traz? Nós trazemos. Agora, precisamos trabalhar, precisamos desabrochar essas potências, porque é tudo muito belo. Existe amor, né? Se a gente é filho né, de um amor imensurável, como é que ele vai criar filhos sem? Mas o que a gente precisa é trabalhar para que a gente aprenda. E ele nos disse também o seguinte: filho, existe uma lei de amor, uma lei de harmonia, né, uma lei de equilíbrio, que é a minha lei. Caminha por ela e você já vai experimentar. Mesmo lá no mundo de provas e expiações, desculpe, gente, mas a franjinha está ruim. Não se preocupem, eu não estou agoniada. Mas, enfim, vamos caminhar, vocês caminhando nessa estrada, a consequência é a felicidade que é possível, né? No mundo em que vocês vivem, a harmonia, a paz na consciência. Agora, filhos, se começarem a se atrapalhar e pegar um atalho, vai também ter consequência. Dor, sofrimento. E é isso que a nossa companheira comentou, né? A gente pode escolher. Inclusive, ele nos deu o livre-arbítrio. Filho, vai lá fazer sua caminhada e você escolhe. E olha que maravilha, eu posso escolher o que fazer. Sabendo que as escolhas alinhadas a essa lei vão me gerar consequências legais. E as escolhas que me afastarem dessa lei vão me trazer dor. E aí, realmente, na dor a gente aprende, porque chega uma hora que a gente não aguenta mais bater cabeça. Então, esta paternidade que nos garante esta felicidade, né, que nos promete essa felicidade, e se construir dessa confiança no Pai, meu Deus, por que a gente está demorando tanto?
Ah, Fernanda, mas é difícil. Mas há 2018 anos atrás, ele falou, meus filhos, vocês não vão ficar sozinhos, vou mandar um irmão, vou mandar um mestre. Vocês vão ter um guia, não vou deixar vocês abandonados. E aí a gente, né, teve nessa terra, neste planeta de carne e osso, né, um irmão, Jesus Cristo, que deixou para a gente toda a dica de como construir o amor, de como retornar à casa do Pai, né? Quando ele diz, né, todos chegarão ao Pai por mim, pelos ensinamentos dele. E ele não só falou aqui na tribuna, não, ele falava nos montes, na rua, no deserto, né? E ele falou e praticou. Ele não só contou uma história em parábolas, né? Ele vivenciou. Então, aqueles que estavam com ele naquela época, né? Tanto é que, né, acompanharam Jesus. Então, é possível? É possível, né, nós trabalharmos, mas com afinco, para sair dessa condição, porque a gente está nessa categoria de espíritos imperfeitos, espíritos ainda que têm propensão ao mal, ainda, né, se valem das imperfeições, da inveja, do orgulho, da vaidade, e aquelas todas coisas, né, todas aquelas coisas que a gente ouve tanto falar. É óbvio que nesta categoria ainda de espírito imperfeito, há os que se comprazem no mal, mas já há os que estão, né, como Kardec vai dizer, essa evolução, ela não é marcada, né? É como nos reinos da natureza. O espírito vai ensaiando pela vida, ele passa pelo reino mineral, vegetal, animal, hominal, né? Até o reino angelical. Na nossa própria vida, no nosso próprio crescimento, né? O homem, a gente não acorda um dia com 18 anos e depois idoso, né? Essa passagem, ela é muito suave, né? Ela não é delimitada. Então, é possível a gente, sim, se esforçar mais, porque quem tiver a chance de estudar o Evangelho ano que vem, está tudo ali. Ele nos trouxe, né? Ele como guia, ele nos trouxe todo um código de ética, né, e de moral a ser seguido. Pode não ser fácil, mas não é impossível. Bom, Kardec diz o seguinte, na questão 100, né, numa das partes que começa a falar da escala espírita, que ele classificou, ele criou, na verdade, essa escala para que nós, né, pudéssemos, através do crivo da razão, compreender e ter um discernimento maior em relação às comunicações que chegam, né, do plano espiritual. Porque a gente não pode acreditar que só porque é espírito, todas as comunicações que nos chegam são 100%, né, verdadeiras. Também existem fake news, que depende, obviamente, do grau de adiantamento desses espíritos. Aqui a gente, né, acredita em tudo que todo mundo fala? Não, a gente tem, nem no que eu falo. Se vocês tiverem dúvida, vão dar uma verificada nas obras de Kardec. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Então, ele fez essa classificação, né? Houve uma série de investigação, de conversa com espíritos, e a partir da linguagem, da forma, né, das suas atitudes, etc., ele conseguiu dar uma classificada. E ele dividiu em 3 grandes categorias. A dos espíritos imperfeitos, né, onde nós estamos ali meio encaixadinhos, desculpe, né, pode já ter espíritos mais evoluídos encarnados aqui e eu não sei, mas é por aí que a gente está, simplesmente porque não desenvolvemos o que precisamos ainda em termos morais.
ainda tem uma questão, embora seja da categoria de espírito imperfeito, que eu acho bacana, é que diz assim, uma das características, não faz o bem e nem o mal, mas só o fato de não fazer o bem já denota a sua inferioridade. Então, para aqueles que acham, eu não mato ninguém, eu não faço, eu não roubo, eu não desejo nada de ninguém, mas não adianta, tem que fazer, né? Tem que fazer o bem. A gente não tem saída, porque é no trabalho do bem que nós vamos dando passos mais firmes, onde nós vamos exercitando o nosso amor, o olhar para o próximo. A gente tira o olho do nosso umbigão e da nossa pequeno círculo, né? A gente começa a entender o próximo, que é de cara uma das coisas que Jesus veio nos dizer: amar o próximo como a si mesmo, além, claro, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é no exercício, é no servir. A gente tem que servir, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que olhar para o próximo. E assim a gente vai construindo o amor, porque senão não vamos para frente, né? É isso que Jesus, se a gente pudesse resumir toda a doutrina de Jesus, que no Espiritismo é apenas uma releitura, tanto é que o Espiritismo, né, a gente chama a terceira revelação, e o Consolador Prometido é o que Jesus disse lá atrás: a humanidade jamais evoluída, né, capaz de um entendimento mais ampliado, chegou o Espiritismo para nos ajudar. Mas é tão cristão quanto a época de Jesus, só que trouxe, né, de uma forma mais concreta a existência do mundo espiritual, da reencarnação, da necessidade das diversas vidas para que a gente possa ter a chance de melhorar. Não foram contadas, vocês só têm 100 vidas, né? 100 oportunidades de encarnação ou 200. Não, nós temos a eternidade. Mas eu fico pensando, se é para ser feliz, poxa, né? Se a gente puder dar um passo mais acelerado, seria melhor. Bom, então, na terceira categoria é dos espíritos imperfeitos, que vocês já estudaram semana passada, e agora a gente vai entrar na segunda categoria, né? Na categoria onde estão os bons espíritos. Eu fiquei encantada, já fiquei feliz de ter sido chamada para falar justo dos bons espíritos, né? Olha só que bacana. Oi, o papel mudou aqui. Uma coisa importante lá nos espíritos imperfeitos talvez a mais importante, é a predominância da matéria sobre o espírito. O que mostra que se predomina a matéria é porque nós ainda focamos nas questões da matéria, de aquisição, de posse, e isso nos distancia tanto, né, do nosso objetivo enquanto espírito. Agora, nos bons espíritos se dá exatamente o contrário. Predominância, já fiquei até arrepiada, é vontade de chegar lá, né? Predominância do espírito sobre a matéria. Então, são espíritos como nós. Parênteses. Tivemos todos os espíritos o mesmo ponto de partida, todas as mesmas possibilidades. Não teve café com leite, que ele vai na frente porque ele é mais devagar. Não. Então, isso é possível para todos, porque os espíritos que estão na categoria bons espíritos já foram imperfeitos um dia, né? Porque a gente não dá salto, né? Ok. Então,
para esses espíritos, os bons espíritos, eles entenderam em algum momento da caminhada que o foco é a essência, que o foco é deixa para lá o egoísmo e eu vou olhar para o próximo, eu vou ser bom, eu não vou ser mais egoísta, eu não vou precisar ser orgulhoso mais, precisar de reconhecimento. Eu estou aqui para ajudar. Já começaram a assimilar, né, a proposta do Cristo, a proposta de Jesus. E aí, olha só, né, predomínio do espírito sobre a matéria e o desejo do bem. Eu não sei se são felizes porque desejam o bem ou se desejam o bem e são felizes, mas dá no mesmo, né? Porque eles já começam como é que se diz? A aproveitar essa felicidade. Eles já começam a ter uma vivência mais feliz. Poxa, a gente pode imaginar o que seja isso? Se com um pouquinho de felicidade, a gente já fica feliz da vida, né? Imagina esse tipo de felicidade. Então, além do desejo do bem, eles têm o poder de fazer o bem, mas ainda de acordo com o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. Porque a gente vai ver, eles não são espíritos ainda superiores, espíritos puros. Eles ainda, a gente vai ver, eles ainda precisam até encarnar. Eles ainda, existe um quê de materialidade, mas o foco já é outro e isso já proporciona um outro tipo de vivência. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam, segundo sua classe, os traços da existência corpórea, seja na linguagem, nos hábitos e até manias, eles falam. Então, por mais que eles ainda tenham algo, né, de material ou alguma necessidade ainda de uma vivência material, eles já estão na parte moral, né, mais elevados. Então, não me parece impossível a gente chegar lá, né? Bom, e a gente vai ver alguns que a gente já ouviu falar e conhece, né? Por que não? Eles já compreendem Deus e o infinito e gozam já da felicidade dos bons. Sentem-se felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. O amor que os une é uma fonte de felicidade. Olha que coisa linda. A felicidade essa que não é alterada, nem pela inveja, nem pelo ressentimento, que são sentimentos dos espíritos imperfeitos, como ele diz. Então, é quase uma felicidade que não se abala mais por essas outras paixões que ainda são muito arraigadas, né, no nosso ser. Ainda espírito em trabalho, né, espírito imperfeito. Aí Kardec diz assim, mas terão ainda que passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Então, eles não são 100%, mas seja lá onde eles estiverem, né, os bons espíritos, já né, eu gosto de pensar que já é um grande estímulo para que a gente faça a nossa caminhada, né, com mais... Né, essa caminhada é trabalho, não é passaporte Disneylândia, né, eu sempre falo, é carteira de trabalho mesmo. Mas o final, a finalidade disso tudo é tão bela que, né, por que a gente vai ficar querendo se atropelar e ficar vivenciando o que a gente anda vivenciando atualmente, né? Pois bem, como espírito, eles suscitam bons pensamentos e desviam os homens do caminho do mal. Protegem esses homens durante a vida,
mas aqueles que se tornam dignos dessa ajuda e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos junto àqueles que já estão, né, com o foco, né, nas questões do mundo espiritual. Então, até a ajuda, se a gente ainda está focado no mal, ainda está, né, resistente às mudanças, porque eu estou feliz assim, né, resistente, nem ajuda às vezes vem. Nem ajuda vem. Agora, quando a gente está no esforço, não falta. Tá difícil, eu caí de novo, mas não falta. Não falta. Como é que o pai... como é que o pai recebe, né, o filho, na parábola do filho pródigo, ele gasta tudo e o pai não recebe ele de volta, de braços abertos, ainda dá uma festa e ele torrou tudo, gastou, mas se arrependeu, voltou. Como é que se Deus faz isso, como é que, né, vamos dizer assim, o nosso anjo guardião, ou esses bons espíritos, ou os ministros de Deus, não vão dar uma força para quem está no esforço, para quem quer de fato se melhorar. Não falta, e ajuda é escandalosa. Se não chegou até a gente é porque eles estão aqui, a gente é que precisa virar a antena, se conectar com esse grupo, né? Com esses bons espíritos, porque a gente tende a antena virar para os outros, né, que estão na mesma faixa que a gente, que ainda nos inspiram, porque ainda também não caiu a ficha para eles, né? São nossos irmãos ainda tortinhos que nem a gente. E, enfim, mas a gente pode conectar com esses que já passaram por essa fase. Quando encarnados, quando esses bons espíritos encarnam, são bons e benevolentes para com os semelhantes, não se deixam levar nem pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição, nem pelo ódio, nem pelo rancor. Olha que maravilha! Quando encarnados, eu fico imaginando que tem alguns, né? Eu não sei, né? Mas eu posso imaginar que uma Madre Teresa de Calcutá possa ser, né, um desses bons espíritos que esteve aqui do lado. Por que não o nosso Chico Xavier? Né? Olha a história de vida. Eurípides, eu li outro dia um pedacinho, só o início da vida desse, né, dessa beleza, né, desse espírito lindo. Nossa, é incrível. Lá, né, no século XIX, em Minas, já vem trabalhado nele a ajuda. E na época era, né, de religião, né, família católica, mas ele vai se enveredando e desde garoto, sei lá, 16 anos, já trabalha no bem. Já trabalha no bem. Enfim, alguns nomes, né, que são célebres, mas fora, né, esse grupo, o que deve ter aí, né, que a gente conhece de pessoas que a gente até diz assim, não sei como aquela senhora consegue ajudar tanto, lhe falta tanta coisa. Lá na Rocinha a gente tem muita essa experiência, né? Eu conheci uma senhorinha que ela era avó de um dos meus alunos lá no estudo dirigido. Aí ela falou, ai Fernanda, eu vou ter que deixar ele rápido porque está cheio de criança indo lá para casa. Eu falei, mas como, né? Uma senhora já de idade e tal. Não, é porque quando as mães das crianças vão trabalhar, eu fico com elas. Ela já tinha 5 netos. Eu falei, Jesus, como é que ela aguenta? E falando isso, não era, deixa eu ir porque está cheio de criança. Nada. Eu falei, meu Deus, a gente tem 1, 2 e não dá conta. Ela arrebanha, né, a criança dos outros, porque ela leva todos para o colégio. Eu falei, então eu acho que deve ter muitos aí ao nosso lado, só não são famosos, né? Mas enfim. Bom, pois bem, Kardec então, além, né? Essas seriam umas características gerais desses bons espíritos, mas ele ainda se deu o trabalho de dar uma classificada. Ele dividiu os bons espíritos em 4 classes. Os benévolos,
cuja característica dominante é a bondade. Eles gostam de prestar serviços aos homens, gostam de nos proteger. Agora, o seu saber é limitado, o que significa que nem todos chegaram, né, tiveram o seu potencial moral e intelectual desenvolvido igualmente, não. No caso dos bondosos, eles são bons, gostam de ajudar, prestar serviço, mas a parte intelectual ainda precisa ser desenvolvida. Por isso que eles ainda precisam, né, retornar para, né, continuar a caminhada. Seu saber, seu progresso realizou-se então, mas no sentido moral do que intelectual. A outra classe é dos espíritos sábios, que é mais ou menos o inverso. O que os distingue é a amplitude de conhecimento. Mas tem um detalhe legal, olha, preocupam-se menos com as questões morais e mais com as científicas, para as quais têm mais aptidão. Mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então eles se dedicam, mas não é para ganhar prêmio Nobel, né? Não é para, né, encher o peito. Não, eles se dedicam também, né, para ajudar, né, os homens, a humanidade. Percebe? Já não carregam essas imperfeições né, que nós ainda trazemos. Não precisa de notoriedade, eles já são o que são, vão pela utilidade né, que a ciência pode proporcionar. Uma outra classe é dos espíritos prudentes e se caracterizam por qualidades morais mais desenvolvidas, né, mais elevada. Sem possuir conhecimento ilimitado, são dotados de uma capacidade intelectual tal que lhes permite julgar com mais precisão os homens e as coisas. Imagina como Kardec deve, né, com quantos espíritos ele não deve ter tido, né, estado em relação para fazer, inclusive, essas subdivisões, para que nos auxiliasse a compreender mesmo os pseudo-sábios, por exemplo, né, espíritos que ainda estão na categoria dos espíritos imperfeitos. Se a gente não estuda, a gente pode cair num papo furado, né? Porque chega cheio de pompa, vai falar, já sabem das nossas fraquezas, já sabe, né, o que a gente espera ouvir. Aí vem com aquela conversa e a gente cai e começa, né, a achar que é uma verdade tudo aquilo. Então, é importantíssimo o discernimento em tudo, né, em todas as comunicações que chegam, em tudo que a gente lê, em tudo que a gente ouve, né, para que a gente não embarque, né, numa canoa furada. E aí, a última classe, que é dos espíritos superiores. Já os espíritos superiores, eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A sua linguagem transpira benevolência e é sempre digna, elevada e sublime. Sua superioridade os torna aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo espiritual, dentro dos limites do que é dado nós conhecermos. No Livro dos Espíritos tem aos montes alguns momentos, né, em que os espíritos respondem a Kardec, mas isso, né, não é dado a conhecer, isso ainda não pode ser revelado, porque a gente ainda não tem bagagem para entender, para compreender, e isso podia dar um nó na nossa cabeça. Então eu imagino que Deus deve dizer, não fala nada disso, deixa esses meus filhos crescerem, né, ficarem mais amadurecidos. É a mesma coisa, né? A gente não dá para pegar um filósofo para conversar com uma criança de 4 anos, porque não bate,
né? Então, Deus e os espíritos, né, eles têm esse cuidado para não, né, deixar a gente, né, enrolado. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade. Aos buscadores da verdade, as comunicações chegam voluntariamente, ele diz, e cujas almas estejam bastante distanciadas das questões terrenas. É claro, né? Porque, imagina, né, um nível elevado desse tipo de comunicação para alguém que ainda está aqui agarrado nas questões da terra né, que mundo espiritual que nada. Não há tempo a ser desperdiçado. As comunicações de espíritos, né, desse top, desse nível, chegam para aqueles que já se apresentam de uma forma, né, um pouquinho mais elevada, né, acreditando, né, no mundo espiritual, acreditando, né, na melhoria que é possível, né, a gente caminhar de uma forma mais firme. Não, eles se esquivam daqueles que só querem, né, ter curiosidade, aqueles que ainda estão na prática do mal. Kardec diz, a esses uma comunicação dessa nem chega, porque aí a gente também está falando até de uma questão de frequência vibratória, né? Tá tão desnivelado que não vai chegar. Agora, se a gente se propõe, né, a entender, né, o mundo espiritual, tendo consciência da nossa essência e do que será bom, né? Porque a gente não pode esquecer que a turma que está, não sei se é lá em cima ou do lado, mas que já está, né, acima de nós, eles passaram por isso e eles têm coisas para contar para a gente. O Livro dos Espíritos nada mais é do que uma série de perguntas de Kardec que eles responderam para a gente. Eles podem nos ajudar o tempo todo. Agora, a gente tem que saber o que perguntar, a gente tem que ter discernimento, né? E usar, e utilizar, né? Tornar útil o que nos chega. Aqui na casa teve... A companheira falou do nosso curso, né, sobre medicina espiritual, e vários outros cursos, muitos já devem ter visto. No final, né, normalmente chega uma comunicação para gente. E é claro, todo mundo sente, né, a vibração forte de amor. E chega por quê? Porque a gente está no trabalho. Porque a gente está se dispondo, né, a aprender, e a doutrina espírita é isso, não é romance, né? É aprendizado, é coisa mesmo do dia a dia, se exercitar, de treinar. Não adianta só ler, ouvir, a gente tem que praticar. Então, eu fico imaginando que, né, desses bons espíritos que estão, né, acima de nós, que cuidam da nossa casa e cuidam de cada um de nós que está aqui. Né? Por isso que a gente fala, vamos ficar em harmonia, mesmo antes da nossa reunião começar, porque eles estão aqui, o maior feriadão. O Weather Channel errou, hoje deu um dia lindo, era para chover, e olha a casa como é que está cheia. A gente vai achar que não tem ninguém aqui só porque a gente não enxerga, só porque a gente não ouve. Começa a se conectar, que a gente vai começar a ver que eles estão colados na gente, nos empurrando, nos motivando. Por isso que eu fiquei feliz de fazer a palestra sobre os bons espíritos, porque dos imperfeitos eu já sei porque eu estou nele, né? Eu sou ele. Mas os bons espíritos não estão muito longe.
E para finalizar, acho que faltam 2 minutos. Nesse 1 ano e meio eu perdi o timing. Só para finalizar, como é possível? Kardec faz a seguinte pergunta, é a única que eu sei o número de cor, e a 1 também. 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Menor resposta do Livro dos Espíritos. Jesus. Aí Kardec comenta, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Podemos ou não podemos? Os Espíritos disseram, Jesus é nosso guia, é nosso modelo, e é a perfeição, né, que a gente pode aspirar na Terra. É onde a gente mora, né, nesse planeta. Então a gente pode, não, é um processo, mas é possível. Olha quantos companheiros que a gente falou aqui, né, um Chico e sei lá, tantos outros que estão nesse trabalho. E por que a gente vai ficar só vindo à palestra? Já é maravilhoso. Vamos fazer mais. Olha para dentro, vamos fazer uma listinha do que eu ainda preciso mudar. E olha, foco, ainda tem 44 dias para terminar o ano. A gente pode aproveitar esse tempinho para dar essa levantada no que a gente precisa corrigir, transmutar, transformar, porque o que nos foi prometido e garantido é a felicidade. E esse, né, é o melhor presente que um pai, né, pode desejar para um filho. Então, obrigada pela atenção, pela sustentação, e que Deus, né, que Deus não, porque Ele está sempre conosco. A gente aqui não pode se afastar ou não deveria. Obrigada.